Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de ciências. E a gente vai estar fazendo agora a síntese geral do conteúdo, falando aí sobre misturas, né? A gente esteve estudando aí na íntegra ao longo do mês, né? Aí agora a gente vai estar sintetizando tudo aí para vocês, principalmente as coisas mais importantes que, porventura, podem vir a cair no teste, tá bom? Veja bem, as misturas estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. No preparo de alimentos, fabricação de objetos, produtos diversos. Além disso, é possível separar seus componentes por meio de diferentes tipos de técnicas. Dependendo das técnicas, tá? Se usa, digamos assim, vários tipos de fórmulas comuns, tá, do nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira é filtração. Filtração nós conhecemos já sempre, tá? É um processo de separação de partículas sólidas da água ou de qualquer outra substância líquida. E, por exemplo, a gente usa em nossas casas, por exemplo, nós temos o filtro e ele faz esse processo todos os dias. Às vezes nós nem percebemos que isso está acontecendo, mas de fato é necessário. Por exemplo, na caixa d'água da cidade, que abastece a cidade com água, esse processo de filtração, além de outras técnicas interessantes, são feitas diariamente, tá? É claro que quando a água vai pela tubulação, ela novamente volta a ficar suja, com o lodo, né, da tubulação. E aí é necessário que em casa a gente tenha um filtro de boa qualidade para que esse processo seja repetido. Veja bem, filtração é o primeiro que a gente vai falar aí, tá? Veja bem, no caso, só relembrando aí, filtração, lá na página 226 diz o seguinte: essa técnica de separação de mistura é comum em nosso cotidiano e pode auxiliar no cuidado com a saúde, podendo ser usado equipamentos como, por exemplo, um filtro caseiro, que pode ser desde barro, tá bom, até os filtros elétricos muito eficientes que existem hoje, tá? Veja bem, nós também vamos falar aqui sobre a decantação. No caso da decantação, a substância é colocada em repouso, por exemplo, algumas partículas sólidas estão misturadas no líquido, tá? E aí ela é deixada num local, tá? Para que a substância entre em repouso, e aí as partículas sólidas se agregam e descem para o fundo e se acumulam no fundo. E às vezes na parte de cima das partículas sólidas ficam as menores partículas, tá? Mais leves, e também o líquido, a parte líquida, tá? E aí dessa forma, num processo de descanso natural, tá? Sem o uso de nenhum equipamento, a água pode vir a decantar. E aí as partículas sólidas podem ser separadas dessa forma das partículas líquidas, tá bom? Nós vamos falar também sobre a evaporação. Outro processo de separação dos líquidos, tá? De partículas sólidas. No caso desse processo aí, a água é colocada em um local para ela evaporar, tá? Pela ação do calor do sol, tá bom? E uma vez que ela evapora, automaticamente fica a parte sólida. Geralmente a evaporação é usado para separar substâncias que são solúveis na água. Por quê? Porque não dá para retirar no processo de decantação. E aí, dessa forma, é necessário que a água evapore para que fique só a parte sólida. Aí, nesse caso, a substância solúvel permanece no local, em repouso ali sobre o solo, e a parte líquida evapora. Nesse caso, é muito usada a técnica nas salinas, de transformação do sal de cozinha, né, em sal comum, é retirado da água do mar. A água do mar é conduzida para, na verdade, cisternas, onde elas vão ficar ali expostas à luz do sol, tá? E alguns dias depois ela evapora por completo e fica ali só o sal que estava diluído na água do mar, tá bom? Nós vamos falar também sobre a destilação. No caso da destilação, é quase como se fosse um processo natural que no ambiente acontece, tá? Para a formação de chuva, a água passa por um processo mais ou menos assim, tá? Por quê? Porque aí envolve condensação. No caso, a água é superaquecida, tá bom? E aí ela evapora dentro de um tubo de ensaio, logicamente. Esse tubo de ensaio tem ondulações, tá bom? Onde a água vai encontrar superfícies com temperaturas diferentes conforme ela transforme-se em vapor. Veja bem, o tubo de ensaio, né? A água vai ficar, o fundo dele vai ficar no fogo ali aquecendo, a água vai ebulir e depois vai evaporar. Quando ela evapora, logicamente ela sobe. O vapor, ao encontrar o vidro, tá, da tubulação, do tubo de ensaio, perdão, e aí o que acontece? Quando ela encontra a parte de cima do vidro, da tampa, né, ela vai passar por canais, meio que em zigue-zague, tá? E aí cada vez que o vapor de água tocar na superfície do vidro, já distante do fundo, onde ele está sendo aquecido,
ele vai condensar. O que é condensação? É quando o vapor de água é resfriado a ponto de voltar ao seu estágio original, que é o estágio líquido. É o que acontece em meios naturais quando, por exemplo, o vapor de água na atmosfera encontra uma temperatura mais baixa do que ele está e se condensa e cai na forma de chuva, tá bom? Então isso acontece artificialmente dentro de um tubo de ensaio, que é uns tubinhos compridos de vidro, tá? Que tem algumas formas, muito usado em laboratórios de ciência. Veja bem, esse aí é o processo de destilação. É pelo superaquecimento, condensação e automaticamente evaporação. Uma mistura de processos, tá? Dentro dos chamados tubos de ensaio. Bom, e nós vamos falar também sobre a centrifugação. No caso da centrifugação, acontece mais ou menos uma espécie de decantação, só que agora induzida, de forma, digamos assim, por meio de máquinas, tá? Veja bem, no caso da centrifugação, ela é mais usada para questões do sangue mesmo, tá? Em laboratórios. Porque as pessoas fazem exame de sangue e querem saber algumas coisas referentes ao sangue, como está seu corpo, porque é por meio desses exames que você descobre algumas doenças até, tá? E descobre se você está bem, tá? Se seu corpo está bem, se você, por exemplo, não tem alguma predestinação a alguma doença, tipo diabetes ou enfim, outras doenças que são acusadas no sangue. Para isso, o processo de centrifugação. Veja bem, o sangue é colocado em um tubo de ensaio, tá bom? E aí o que acontece? Esse tubo de ensaio é colocado dentro de uma centrífuga, que é um aparelho que gira a uma velocidade considerável, tá? Bem rápido. Aí o que acontece? Eles colocam o sangue no tubo de ensaio dentro dessa centrífuga, fecha a tampinha e liga a centrífuga. Ele vai ficar girando ali, tá? Em altíssima velocidade, tá? O que acontece? Depois de um tempo, o sangue, a parte sólida do sangue, tá? Que são células e pedaços de células já mortas, tá? Se acumulam no fundo. E em cima fica só a parte líquida do sangue. Quase assim, meio que desbranquiçada, tá? Ali são algumas células leucócitos, tá? Que são glóbulos brancos, mas assim, quantidade mínima. Depois elas vão para o fundo também, se depositam no fundo. Geralmente fica só o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, tá? E é justamente por meio desse processo que é feita essa separação e é possível detectar algumas doenças ou até mesmo alguns problemas que você venha a ter, né, no sangue. Então assim, é feito um estudo desse processo dessa forma. Veja bem, queridos. Aí diz, vimos também que a água é um solvente universal porque é capaz de dissolver diversos componentes. Veja bem, dessa forma nós dizemos que a água é um solvente universal. Por exemplo, ela tem a capacidade de dissolver algumas substâncias e por essa razão ela é considerada esse solvente capaz de dissolver, principalmente aquelas substâncias que são solúveis em água. Aí diz aí, olha, na questão de misturas. Uma mistura pode ser homogênea, tá? Quando seus componentes só podem ser detectados por meio de processos muito apurados, porque é uma mistura perfeita, tá? Ou uma mistura heterogênea. No caso da mistura heterogênea, por exemplo, várias substâncias se misturam, né? E dessa forma é possível visualmente você ver os componentes da mistura. Ou seja, eles não misturam perfeitamente, tá bom? Aí veja bem, nesse caso, os componentes devem ser separados por meio de técnicas de separação. E essas técnicas são importantes por isso. Por exemplo, as técnicas de separação de substâncias assim, geralmente são essas, tá? E dependendo do tipo de mistura, se é homogênea ou heterogênea, nós podemos separar seus compostos, né? Sólidos, líquidos ou até mesmo, no caso, podem ser feitas separação de compostos, no caso, gasosos, porque pode acontecer em misturas heterogêneas do tipo de gases, tá bom? Então assim, queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Eu espero que não tenha ficado dúvida desse conteúdo. Um abraço aí para todos e até a próxima vídeo.